Olá! Para a gente entender por que o Bitcoin foi criado, a gente precisa dar um passo para trás. É preciso mergulhar primeiro na própria história do dinheiro. É uma jornada em tanto, e é isso que a gente vai fazer aqui. Então, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão. Literalmente. O que dá valor ao dinheiro? A resposta, como a gente vai ver, tem muito mais a ver com crença, com uma confiança coletiva, do que com qualquer coisa que a gente possa tocar. Pensa numa coisa simples: ir a um restaurante. O dono do lugar confia que quem está ali vai pagar depois de comer. E quem come confia que a comida é boa, que não vai fazer mal. Essa confiança, que a gente nem percebe, é o que move tudo, desde esse jantar até o sistema financeiro global. É a base de tudo. Essa ideia de confiança é o fio da meada. Então, para a gente entender o dinheiro de hoje, a gente precisa voltar lá no comecinho. Vamos ver como as primeiras formas de comércio funcionavam e, claro, os problemas que elas criavam. O escambo, a troca direta, era bem limitado. Era preciso encontrar alguém que quisesse exatamente o que se tinha a oferecer e, ao mesmo tempo, tivesse exatamente o que se queria. Era um quebra-cabeça. Aí veio a primeira grande solução para essa ineficiência: a invenção do dinheiro, usando metais preciosos como ouro e prata. E agora a história fica ainda mais interessante, porque essa solução dos metais preciosos acabou criando um problema novo e talvez até mais perigoso, assim que os governos entraram na jogada. No início do Império Romano, por exemplo, as moedas tinham valor de verdade. Por quê? Porque eram feitas com quase 95% de prata pura. Elas eram, em si, uma riqueza real, palpável e, o mais importante, confiável. E aqui a gente vê a primeira grande quebra de confiança da nossa história. O próprio governo começa a corromper o dinheiro para pagar as contas. Eles misturavam metais mais baratos na moeda, mas continuavam dizendo que valia a mesma coisa. O nome disso é aviltamento da moeda. O ponto crucial é que, no final do Império, a moeda ainda tinha o mesmo nome, o mesmo rótulo, mas o valor de verdade dela, a prata, era quase nada, menos de 5%. Isso gerou uma inflação gigantesca e foi um dos fatores que ajudou a derrubar o Império. Bom, vamos avançar no tempo. O ouro e a prata resolveram um problema, mas criaram outro. Carregar quilos e quilos de metal por aí era complicado e muito perigoso. Isso abriu caminho para a próxima evolução do dinheiro, as promessas de papel. A ideia era simples. Os bancos surgiram como uma espécie de cofre super seguro. As pessoas guardavam o ouro lá e recebiam um certificado de papel. Com o tempo, esses certificados viraram o próprio papel moeda, porque todo mundo confiava que, a qualquer momento, poderia trocar aquele papel por ouro de verdade. A confiança estava no lastro. Só que aí veio uma inovação poderosa, mas também muito arriscada. Os bancos perceberam que não precisavam guardar todo o ouro. Eles poderiam manter só uma fração e emprestar o resto. E, ao fazer isso, eles estavam na prática criando dinheiro novo que não existia antes. Esse sistema é um multiplicador de dinheiro. Um depósito de 10 mil pode virar 100 mil na economia. Mas olha o perigo. Tudo isso depende de uma única coisa: a confiança de que nem todo mundo vai sacar o dinheiro ao mesmo tempo. Se essa confiança some, vem o pânico, a famosa corrida aos bancos. E essas corridas aos bancos aconteceram. O pânico de 1907 nos Estados Unidos, por exemplo, mostrou como o sistema era frágil. E a solução encontrada para isso foi mais centralização e mais controle. Olha só essa sequência. O controle do dinheiro saiu de um ativo físico, o ouro, e foi parar nas mãos de uma instituição central, o Banco Central Americano, o Fed. E em 1971, o último elo com o ouro foi cortado. O dinheiro passou a ser baseado única e exclusivamente na confiança no governo. Essa citação da nossa fonte resume tudo. O novo sistema centralizado não consertou o problema original de se criar dinheiro do nada. Pelo contrário, ele transformou isso em regra, em algo institucional. E isso nos leva direto ao momento em que essa confiança institucionalizada, ela foi feita em pedaços, em escala global. A crise financeira global de 2008. Ela foi o resultado de anos de empréstimos arriscados, tudo isso permitido pelo sistema centralizado e que levou o mundo financeiro a um colapso quase total. A confiança do público foi para o espaço. E aqui está o ponto crucial. O sistema que deveria evitar o desastre foi o que tornou o desastre possível. E pior, depois de tudo, ele recompensou os responsáveis imprimindo dinheiro para salvá-los. O resultado foi um sentimento geral de que as regras do jogo não valiam para todo mundo.
E foi exatamente nesse cenário, nesse ambiente de total desconfiança, que uma ideia completamente nova e radical surgiu, publicada por um criador anônimo. O Bitcoin não apareceu do nada. O timing não é coincidência. Ele foi uma resposta direta, pensada, às falhas do sistema financeiro que a crise de 2008 escancarou para o mundo inteiro ver. E essa tabela deixa a diferença claríssima. O Bitcoin foi desenhado para ser o oposto do sistema tradicional. Em vez de confiar em governos e políticos, que a gente viu que podem falhar, a confiança no Bitcoin está na matemática, na criptografia, num código transparente que qualquer um pode verificar. No fundo, a promessa do Bitcoin é essa: devolver o poder sobre o dinheiro para o indivíduo. É uma forma de guardar valor e fazer transações sem pedir permissão para um banco ou para um governo. Um desafio direto a séculos de uma centralização cada vez maior. E, no fim das contas, a criação do Bitcoin nos deixa com essa pergunta, que é uma provocação. Onde a gente deve colocar a nossa confiança no futuro? O código é mais confiável que as pessoas? É uma pergunta que vai direto ao coração do que o dinheiro é e do que ele deveria ser.